costumo sempre conhecer uma mão cheia de colegas. Isto é sinal de que este evento tem tudo para ser atrativo. E eu não fui propriamente traído, mas eu prefiro não falar muito por uma situação destas, em que a comunicação privilegia a imagem. E vou querer deixar que, com o livro na mão, cada um de nós possa testemunhar de facto a profundidade e o valor que o Keio dá tanto à palavra como à fotografia. O que não posso evitar dizer aqui é deixar um agradecimento muito grande e dizer que é um grande orgulho para nós como Sociedade de Notícias olhar para frente e descobrir que afinal o trabalho que parece não estar a ser feito está a produzir resultados. O Keio é dos mais novos intérpretes da comunicação que saem da escola de jornalismo que é a Sociedade de Notícias. Como ele, tem outros jovens e acredito que se vão inspirar neste passo que ele decidiu dar, mostrar que é possível fazer as coisas, que é possível partilhar aquilo que nós pensamos, partilhar aquilo que nós fazemos e ajudar a formação de novos profissionais com base em experiências próprias, experiências vividas. São 18 anos de carreira, diria apenas, mas olhando para a profundidade, são 50, se calhar. Porque há muita gente que está há mais tempo na profissão que provavelmente não teve as mesmas oportunidades de testemunhar e reportar com riqueza as coisas que o Keio conseguiu fazer. Então, como colega do Keio, eu aqui não sou chefe dele, ele é meu colega e é meu amigo, e eu quero dizer muito profundamente parabéns ao Keio, em nome dos colegas todos da Sociedade de Notícias, os do domingo, lá onde tu começaste as coisas, os de notícias, lá onde tu exercitas até hoje, e os de desafio, onde também emprestas, sempre que é necessário, a qualidade do seu trabalho. Em nome de todos esses, os que estão aqui e os que estão lá. Quando digo lá, falo dos lugares onde tens passado também, nas províncias onde temos delegações, e te conhecem o teu trabalho. Em nome de todos esses, muito obrigado, um grande abraço e bom proveito para o livro. Muito obrigado. Agradecemos nós. A seguir, nós vamos convidar o Sr. Pretel Tomachim, que praticamente é jornalista, mas também vai nos emprestar a gnose do que praticamente consiste nessa obra e nos justificar o porquê da mesma merecer estar na nossa estante ou no nosso acervo para posterior leitura. Portanto, convido para que faça a intervenção. Muito obrigado. Boa noite a todos. Só posso começar com esta reclamação que quase sempre se repete. É Pretilério Matzinho. Esse pretérito aí. Se o meu pai estivesse aqui, isso já era uma luta sem fim. Bom, eu também não fui traído. O Keio convidou-me para fazer a apresentação do seu livro. E vou tentar dizer alguma coisa que eu interpretei, alguma coisa que eu entendi sobre este trabalho dele, sobre os resultados do percurso dele ao longo desses 18 anos de carreira que ele tem. E faço isso, começar primeiro com a permissão dos antigos primeiros ministros, o Sr. PCA de Sociedade de Notícias, a quem desde já saúdo em nome de toda a sociedade pelos 100 anos que o jornal acaba de passar, e quero acreditar que é um grande orgulho, tanto para a sociedade, assim como o PCA em nome particular, ver um colega, um profissional, a trilhar este caminho e a dar um exemplo do que se pode copiar. Afinal de contas, o que é bom sempre pode se imitar. Então, está de parabéns à sociedade, está de parabéns ao Carlos Keio por este trabalho que eu considero belíssimo. Vou aqui ler o texto que eu preparei. Não vou me atrever a improvisar
avisar o que seja, senão hoje sai um bocadinho dos caris. Bom, quem já tiver folheado este livro provavelmente deve ter compreendido que ele resulta da experiência prática do seu autor, portanto, o Carlos Juquei, enquanto fotojornalista, reunindo trabalhos ao longo dos anos, no caso, que são 18 anos, mas também as suas reflexões, a sua opinião enquanto um ser pensante que faz esta arte que é fotografar. Quando estive a ler e a pensar em estruturar o que ia dizer sobre ele, vieram-me muitas coisas, mas depois cheguei à conclusão que para mim era mais importante não fazer necessariamente um resumo do que é este livro, mas dar razões, se calhar, às pessoas que poderão comprar, poderão ter acesso a este livro para que possam ler. O primeiro motivo que para mim me vem, que me faz acreditar que este é um livro certo para ler e que o autor chama a atenção, é que o autor chama a atenção, em concreto, para ações coletivas face às mudanças climáticas. Acho que esse é um dos primeiros temas que, ao pegarmos esse livro, nós vamos encontrar. Muitas vezes olhamos para este tema como algo que é apenas uma discussão dos outros, portanto, uma discussão que está muito distante de nós, mas quando na verdade deve ser uma discussão que devemos nos apropriar e devemos nos preocupar enquanto cidadãos que vivem num espaço, num território e que por isso têm a obrigação de cuidar dele. Este espaço, que é o planeta a que podemos chamar casa, é que está em perigo e todos nós conseguimos ver isso. E as imagens que Carlos Juquei nos oferece são de choque, mas um choque que nos leva a refletir sobre o que devemos fazer perante este fenômeno. Em 2019 tivemos o ciclone Idai, depois tivemos os outros ciclones devastadores como Kennedy, como atualmente tivemos o Gezan, e nisto tudo as inundações que nos afetam praticamente todos os anos. Então é neste prisma que eu enquadro este capítulo sobre as cheias, sobre ciclones e também sobre o meio ambiente. O autor a nos chamar a atenção para uma ação coletiva, não usando imagens para apelar à emoção, para chocar, mas para mostrar que é preciso uma política mais concreta na gestão desses desastres. Uma política que antecipa, uma política que age, mas não reage. Uma política que protege a vida acima de tudo. Vimos muitas vezes as cidades inundadas, os bairros urbanos e suburbanos debaixo das águas, e a nossa perplexidade reside no fato de não encontrarmos uma solução para um problema que é recorrente. E o Keio, ao fotografar estas realidades, como ele próprio escreve, através da sua fotografia, não com a intenção de explorar a dor, mas registrar, também nos pede a todos esta consciência sobre estes fenômenos, como podemos travar este ciclo de violência às populações que se repete, e esse apelo não se esgota quando só é água nos visitar, mas é preciso encontrarmos várias formas para lidarmos com essas questões sobre o meio ambiente. O segundo motivo que eu acho que faz sentido tentarmos ler este livro é que o seu autor usa a sua lente para captar a pobreza e outros males como as drogas que fazem parte da nossa sociedade. A forma como ele escreve e fotografa ao mesmo tempo sobre esta realidade vivida aqui, sobretudo no Maputo e no resto do nosso país, chama a atenção para uma urgência em encontrar uma solução, por exemplo, para a juventude, que em princípio deve ser o motor de desenvolvimento desta jovem nação. Uma nação que tem na juventude o seu recurso principal. Uma das coisas que se tem vindo a refletir no nosso país e que tem se vindo sempre a chamar a atenção é que a juventude é um motor de desenvolvimento. E é nossa missão como sociedade, portanto, como jornalistas acima de tudo, dar respostas a esses problemas crônicos que têm a ver com a habitação, com o desemprego e ao consumo de drogas. Por exemplo, se quisermos olhar para o último relatório sobre o índice de drogas, vamos perceber que indica-se que mais de 32 mil pessoas foram atendidas nos hospitais públicos devido ao consumo excessivo de droga. Isto preocupa, isto choca, e foi fielmente captado pela lente que mostra e exige resultados em termos de políticas que resolvem. Esta mesma juventude, este mesmo povo resiliente que ao amanhecer está mais uma vez nos chapas, atrás do pão, sinal de resiliência. E esse exercício que o jornalismo faz, esse exercício que o Keio faz enquanto jornalista, enquanto fotojornalista, tentar captar e humanizar essas histórias através da sua lente. O terceiro motivo que me faz crer que este livro de Carlos Juquei é um livro para ler é que ele deixa, acima de tudo, a nossa essência enquanto moçambicanos. Na sua lente, ele consegue captar diversas realidades, reportando através da escrita também a cultura e religião, que são fatores diversos no nosso país. Mais do que isso,
é uma forma como mostra a determinação de um povo, de uma nação, em se defender de qualquer agressão. As imagens que ele nos traz das Forças Armadas de Defesa de Moçambique são disso um testemunho. São reflexo de uma força da juventude que se capacita e se entrega para travar os inimigos que tentam desestabilizar o país, que se tenta antecipar das ações. São essas imagens que não reduzem, não inferiorizam, mas elevam, destacam e elogiam a dignidade humana, portanto, a dignidade de um povo. Passa mais de 8 anos que o país enfrenta um conflito, tanto nos distritos do norte de Cabo Delgado. E o Carlos Juqueio usa a sua lente para nos mostrar que existe uma juventude que tenta travar este mal. O uso de expressões ao longo do livro, como o nosso belo país, aponta para o sentido de pertença, portanto, de um espaço de que é identidade e faz de nós todos moçambicanos. Portanto, ele não se exclui da responsabilidade que devemos ter ao cuidar do ecossistema, ao cuidar do meio ambiente, das praias, mas nos convida a um exercício cada vez mais de pertença, de encontrar nesses lugares um verdadeiro significado de ser moçambicano. Daí a exposição que ele próprio chama no livro de belo. Quando ele diz o nosso país é belo, em outras palavras, está a se apropriar, mas também está a chamar a uma responsabilidade coletiva para que possamos cuidar desses lugares, para que possamos cuidar tanto do meio ambiente, para que possamos cuidar dessas praias que são tanto parte deste nosso país. Vou concluir a minha intervenção com o seguinte. O livro do Carlos Juqueio, que todos, ou pelo menos parte de nós, tem nas suas mãos, é uma reflexão sobre o fotojornalismo e, no fundo, sobre um jornalismo. É um aviso para que todos tenhamos em conta que temos algo a contribuir e temos de entregar o que temos de dar e temos de dar alguma coisa a este país. Temos de ajudar Moçambique a avançar para frente, respeitando sempre, e no caso específico do jornalismo, da comunicação, os princípios da liberdade, da objetividade, da clareza, que são valores que norteiam o jornalismo e como um todo e nos ajudam perante um Estado de Direito democrático que é este que vivemos. Não temos uma outra pátria, não temos um outro Moçambique a não ser isto. Por isso, muito obrigado, Carlos Juqueiro, por esse contributo ao jornalismo. Muito obrigado por esse contributo enquanto moçambicano. Muito obrigado a todos. Já nos foram emprestados motivos mais do que suficiente para podermos adquirir esta obra, que é sugestiva, com o título Repórter de Sombras e Esperança. É praticamente, digamos, a fotografia como testemunho de reportagem, e todos nós precisamos praticamente testemunhar esta obra. Vamos adquirir e vamos adquirir. Muito obrigado, senhor Clério Matinho. Eu espero que desta vez tenha pronunciado bem. Se não, perdão. Pronto, só para descontrair, chegado neste momento, eu convido a Sua Excelência, antigo Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, para que possa fazer a sua intervenção. É também prefaciador desta magnífica obra. Portanto, cedemos esse espaço e muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, caro amigo Dr. Malayane. Boa tarde, caro amigo embaixador, decano. Boa tarde, caro TSA, bom amigo TSA de Notícias. E aproveito já para dar parabéns pelos 100 anos do jornal, né? E continue a informar os moçambicanos e também a formar mais o queijo. Mais o queijo. Boa tarde a todos e boa tarde ao distinto fotógrafo Carlos Juqueiro. Depois desta belíssima e impactante apresentação da obra que já ouvimos dos demais, já não tenho mais nada que fazer, aqui falar. Não irei descrever a obra de forma nenhuma. Vou sublinhar apenas o que a obra representa e dizer apenas 3 palavras e um apelo. Apenas 3 palavras
e um apelo. A primeira palavra é mesmo sobre a obra. É comum dizer-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas este livro prova algo mais exigente. A imagem que não substitui em palavras. Obriga-nos a pensar, obriga-nos a refletir profundamente nas palavras. É isso, e isso é raro. Carlos Oqueio não se limitou a fotografar. Nós estamos habituados a vermos fotógrafos só a fotografar, mas não estamos muito habituados, dizia o PCA, vermos fotógrafos a escrever, a reportar em livro. Portanto, o Carlos Oqueio não se limitou a fotografar. Ele observou, ele interpretou e testemunhou. E ao fazê-lo, deixou-nos algo que vai para além da estética. Deixou-nos memória. Memória de um país real. De um povo lutador. De um povo resiliente. Que está a construir o seu futuro melhor com muito trabalho e muito sacrifício. No prefácio, escrevi que estas imagens captam não apenas o visível, mas o sentido das coisas. Não apenas o visível, mas o sentido das coisas. O que está por detrás. O que muitas vezes não é dito, mas é sentido. E aí é onde reside a força da obra do Oqueio. Nos tempos que correm, em que tudo é rápido, este livro exige o contrário. Exige tempo, exige atenção, exige consciência. E isso tem valor. Carlos Oqueio, parabéns. Eu vi muito pequenino quando lá chegou nas mãos do Sid Spence. O Sid Spence trouxe-nos lá o Oqueio no gabinete bem e disse: olha, está aqui um jornalista que veio domingo. Eu disse ao Sid Spence: este aí, esse pequenino é esse. Vai aguentar esse? Não, vai aguentar, vamos lá experimentar um bocadinho só para colaborar conosco. Passou algum tempo, já era Oqueio. O Oqueio só foi sempre aqui. Sempre encostadinho, calado, sereno, mas a fazer coisa. Aquele mesmo Oqueio. A segunda palavra é sobre ele próprio. Como disse, conheci o Oqueio há cerca de 8 a 10 anos. Acompanhei o seu crescimento profissional. E posso dizer com propriedade que o que vemos aqui no seu livro não é produto do acaso, é ele próprio. É resultado de disciplina, muito foco, muito trabalho, elevado profissionalismo, dedicação, humildade, sobretudo, humildade, para aprender e para ensinar. E, sobretudo, sentido de missão. Isso provamos e comprovamos. São qualidades que fazem muita diferença na fotografia, fazem diferença na vida, fazem diferença no servir à nação. Por isso, reiterados parabéns, Carlos Oqueio. Continue assim. Não se envaidece. Muitas vezes, aqueles jogadores de futebol, quando se bate muita palma, em vez de meter golo com uma perna, querem meter com 2 pernas, depois caem. Continue assim. Continue a inspirar os outros, né? O país precisa de jovens como tu. Jovens que observam, jovens que pensam, jovens que registram, jovens que constroem o país com muito trabalho, disciplina e sacrifício. A minha terceira e última palavra é sobre uma nota institucional. Já disse o doutor, o nosso PC, o nosso administrador, Luís Aguiar. Mas na minha qualidade de presidente do Conselho de Administração do PCI,
quero afirmar com clareza que o BCI não apoia artes, desportos e cultura por simples protocolo. Não. O BCI apoia sim por inabalável e forte convicção de que é importante para o desenvolvimento do país. Assim apoiamos o apoio do BCI, entende-se que efetivamente não só apoiamos porque são indicadores económicos, apoiamos as artes porque elas são fundamentalmente um motor para o desenvolvimento do país. E este livro contribui exatamente para isso. Há aqui também um simbolismo que não posso deixar de referir. Trata-se de um jovem moçambicano que cresceu no terreno com mérito, trabalho e consistência. E isso deve ser valorizado e apoiado. Encorajamos mais jovens a seguirem o exemplo do Oqueio, serão merecedores do nosso apoio como BCI. Última palavra aqui, o apelo. O apelo é indireto. Não olhem apenas para esta relíquia e valiosa obra sem comprar. Comprem o livro, leiam o livro e valorizem o livro. Muito obrigado. Agradecemos nós. Muito boa tarde a todos. Eu reconheço a presença aqui de Suas Excelências Dr. Carlos Agostinho do Rosário, antigo Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Dr. Adriano Maleano, magnífico reitor, Sr. Embaixador, Presidente do Conselho de Administração da Cidade de Notícias, distintas entidades acadêmicas e institucionais, colegas, jornalistas, familiares e amigos, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Bom, eu estou muito satisfeito e estou muito feliz por ver os meus colegas, assim como aos convidados, aos quais enderecei o convite. Agradeço a presença de todos. Inicio por dizer o seguinte, que hoje não apresento apenas um livro, apresento 18 anos de estrada, de silêncio, de risco e de compromisso com a realidade. Repórter de Sombras e Esperança, nasce do terreno, nasce das ruas, dos bairros, dos momentos em que a vida acontece sem aviso e sem encenação. É o resultado de anos a observar, a escutar e a registrar histórias que muitas vezes passam despercebidas. O que diferencia esta obra é precisamente esse caráter de testemunho. Não se trata apenas de imagens bem captadas, mas de um percurso longo no terreno, a documentar realidades diversas do nosso país. O livro cruza a fotografia escrita para oferecer não só o olhar, mas também o contexto. E isso transforma-o num registro mais completo da nossa realidade. As fotografias que aqui trago não são apenas imagens, são provas, são testemunhos de um país real, com dor, mas também com dignidade. Ao longo deste percurso, percebi uma coisa essencial, que fotografar não é apenas captar imagens, é assumir a responsabilidade, é escolher o que mostrar e, sobretudo, como mostrar. E foi também por isso que decidi lançar este livro agora, porque senti que havia já um percurso consolidado que merecia ser organizado e partilhado. 18 anos não são apenas um arquivo, são também maturidade para interpretar o que foi vivido. Este não é um ponto de chegada, é um ponto de reflexão sobre o caminho feito e sobre o papel do fotojornalismo na memória do país. Ao longo deste caminho, enfrentei momentos difíceis, situações de vulnerabilidade social, crises humanas, realidades duras. Mas o mais difícil não foi apenas fotografar, foi garantir que essas histórias fossem contadas com dignidade. Este não é um livro que apenas aborda dificuldades, procura ser honesto. Há momentos de dor,
de abandono e de desigualdade, mas também a resistência, cultura e esperança. Porque mesmo nos contextos mais duros, encontrei sempre sinais de esperança. Vi pessoas a começar de zero, vi solidariedade onde quase nada existia, vi crianças a sorrir em cenários improváveis. Isso ensinou-me que a esperança não é um discurso, mas sim uma prática diária. Permitam-me neste momento abrir um parênteses para reconhecer datas que não são apenas simbólicas, mas dizem muito sobre o país que somos. No dia 7 de abril, celebramos a mulher moçambicana, uma mulher que muitas vezes em silêncio sustenta famílias, comunidades e o país. A elas, o meu respeito e reconhecimento. No dia 11 de abril, assinalamos o Dia do Jornalista Moçambicano, uma profissão exigente e essencial para a democracia e para a construção da memória coletiva. Aos meus colegas, a minha saudação e respeito. No dia 15 de abril, celebramos os 100 anos do Jornal Notícias, uma instituição que marcou gerações, onde muitos de nós fomos formados, moldados e desafiados a fazer melhor. É impossível falar da minha trajetória sem reconhecer o papel que esta casa teve na construção do meu olhar e da minha disciplina profissional. Quero aqui fazer um agradecimento especial aos mestres que dedicaram parte da sua vida para ensinar o essencial da fotografia. Refiro-me ao A mais B desta profissão. Falo do Sr. Bernardo Badias, do colega Inácio Pereira, do Sr. Alfredo Moés, Armando Munguambi, já falecido, e do professor Basílio, do Centro de Formação Fotográfica. Foram eles que ajudaram a construir a base sobre a qual hoje continuam a trabalhar. Permitam-me igualmente reconhecer uma dimensão importante do meu percurso profissional. Ao longo de mais de uma década, tive a oportunidade de trabalhar no gabinete do Primeiro-Ministro, um espaço que foi e continua sendo para mim uma verdadeira escola. Ali, tendo aprendido a lidar com a exigência, rigor e o peso da imagem institucional, com a responsabilidade de documentar momentos de Estado, trabalhando de perto com altas individualidades do governo. Neste contexto, quero expressar o meu reconhecimento aos antigos primeiros-ministros, Dr. Carlos Agostinho do Rosário e Dr. Adriano Maleano, bem como a atual primeira-ministra, Sua Excelência Maria Vivenda Levi. Sem deixar de lado o meu colega e grande profissional, Dr. José Sixpence, que é o assessor de imprensa do gabinete do primeiro-ministro, que tem vindo a me lapidar. E graças à exigência dele, aos ensinamentos dele, o Keio é o que é hoje. Cada um, à sua maneira, marcou etapas distintas deste percurso e contribuiu para o ambiente profissional em que cresci e me desenvolvi. Por último, permitam-me agora dar uma nota pessoal. Esta obra tem também a marca da minha mãe, que partiu recentemente. Foi ela que me ensinou valores que hoje levo para o meu trabalho e para a minha vida. A sua ausência é profunda, mas a sua presença continua a orientar-me. Agradeço também às instituições e personalidades aqui presentes. A vossa presença reforça a ideia de que o fotojornalismo continua a ser fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Mais do que um lançamento, espero que este seja um momento de reflexão sobre o papel da fotografia na sociedade. Se este livro conseguir provocar este debate, então já terá cumprido o seu propósito. Obrigado pela presença, obrigado pela confiança e obrigado por continuarem a acreditar no poder da imagem como instrumento de consciência. Muito obrigado.